Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Bom Dia Entrevista. Hoje a gente vai falar sobre a área de segurança, por isso eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia a promotora da primeira Promotoria Civil de Erechim, Karina Denicol. Ela vai falar sobre um projeto de atendimento a vítimas de crimes, que é pioneiro aqui no estado, a região de Erechim será pioneira. Bom, vamos entender mais um pouquinho sobre esse projeto falando com ela. Seja bem-vinda, promotora, é um prazer estar recebendo a senhora aqui nos nossos estúdios. Prazer é todo meu. Promotora, eu queria começar perguntando como é que vai funcionar esse projeto de atendimento às vítimas de crimes e quando ele deve começar aqui na nossa região, na nossa cidade? Sim, esse projeto ele parte de uma grande necessidade que existe, em que nós vemos diariamente nos noticiários e na nossa própria vida, que a criminalidade, principalmente criminalidade violenta, tem aumentado consideravelmente. Só no ano passado nós tivemos 61 mil assassinatos no Brasil. E isso vem aumentando. Aqui em Erechim já tivemos, até estamos em março, já tivemos 4 assassinatos. Então nós vemos, e fora isso, assaltos, roubos e outros crimes bastante violentos. Então o que nós vemos? Nós vemos uma criminalidade crescente. E nesse ponto há a atuação das instituições que estão, Ministério Público está agindo no combate à criminalidade, Polícia Civil, Polícia Militar. No entanto, nós observamos um certo vazio quanto ao atendimento das vítimas, as vítimas desses crimes. Não há um planejamento institucional para dar uma certa assessoria, seja jurídica, seja em outras áreas, para essas vítimas. Nós temos Maria da Penha, existe toda uma rede, para criança e adolescente também existe uma rede, mas e para as outras vítimas que não se enquadram nessas situações? Nós temos de fato um vazio institucional, nós temos uma falha institucional e aí entra o Estado como um todo. Neste ponto, então, como cabe ao Ministério Público a defesa dos direitos fundamentais, cabe a nós fazer esse atendimento às vítimas, até porque isso aí tem sido, de uma certa forma, negligenciado pelas instituições e entram todas as instituições como um todo. Então, qual é o objetivo? O objetivo, inicialmente, nós vamos dar início, já existe um projeto semelhante em Porto Alegre, e aqui na região ele é o primeiro que está sendo realizado de uma forma institucional, sistematizada. Num primeiro momento, então, vai ser feito o atendimento de vítimas de tentativa de homicídio, ou que seja, tentativa de assassinato violento, e familiares de vítimas de homicídio, no caso de assassinato. Também nós vamos incluir, nesse primeiro momento, pessoas familiares ou pessoas que tenham sido vítimas de homicídios de trânsito. O projeto vai ter início na terça-feira que vem, a partir da tarde. Aí é só as pessoas, então, que tiverem interesse ligarem para a promotoria, marquem o horário, que nós vamos estar lá esperando as pessoas para dar a assessoria jurídica, ou seja, quais são os direitos delas, né? O que elas podem fazer. E dentro dos direitos, já pode ir já antecipando, que seriam reparação do dano. Nós já pegamos vários casos em que realmente tivemos que ir atrás até de recursos, em que as pessoas, no caso uma pessoa especificamente, teve um problema, levou um tiro até por um erro, não era a pessoa avisada, ficou com problemas de saúde, tinha que usar fraldas e não tinha condições, né? Então, quem a pessoa tem que procurar, né? Os crimes, esses crimes, eles são muito terríveis para as pessoas que vivenciam, para a família das pessoas que perderam um ente querido, um familiar. Então, o nosso objetivo é dar esse primeiro contato, ter esse primeiro contato com as pessoas, para que elas, então, saibam quais são os direitos delas, né? Saibam quais são os dias das audiências, se elas quiserem participar, assistir. Se quiserem constituir um assistente da acusação para acompanhar o processo criminal, ou eventualmente se quiserem entrar com uma ação indenizatória, quais são os direitos dela, que elas podem ficar separadas numa sala no fórum, e entre outras questões jurídicas que elas podem realizar. Além disso, foi feito um termo de cooperação com o município, então vai ser feito com o município uma etapa posterior. Nós vamos fazer uma primeira triagem, conversar com as pessoas, e fazer uma primeira análise, se eventualmente seria caso de um atendimento psicológico, de ingresso em algum programa assistencial,
encaminhamento para a saúde, ou alguma coisa que elas necessitem de um serviço público municipal. Então, né, já fizemos por esse termo de cooperação que fizemos com a prefeitura, mais especificamente com a cidadania, para que elas sejam então encaminhadas para a prefeitura para que seja dado esse outro serviço, né, esse outro tratamento mais delicado, né, assim, psicológico, esse apoio, esse auxílio. Como é que vai acontecer a procura dessas pessoas? O Ministério Público vai entrar em contato com essas pessoas ou elas devem procurar o Ministério Público para serem atendidas por esse problema, caso elas se enquadrem em uma dessas situações? Essa é uma boa questão. Nós estamos abertos, então os atendimentos vão ocorrer sempre na última terça-feira do mês, já começa agora na próxima, é o primeiro dia. As pessoas podem ligar para o Ministério Público, marcar um horário, nós vamos passar a tarde toda lá à disposição das pessoas, ou elas, e claro que também vamos entrar em contato com algumas, né, por meio de cartas, convidando e oferecendo a possibilidade de elas irem conversar conosco, mas elas sempre podem procurar espontaneamente o Ministério Público, né, mas tem vários casos em que, porque nós vamos começar a mandar o convite a partir de agora, dos casos que vierem. Então, todas as pessoas que assistirem e tiverem interesse em conversarem conosco, é bom deixar muito claro que é totalmente sigiloso, né? Isso aí fica totalmente sigiloso dentro do Ministério Público, a pessoa não é exposta, ela é preservada e a pessoa, então, para ela conhecer os seus direitos, para ela saber o que ela pode fazer e quem ela tem que procurar para resolver algumas questões, porque é realmente algo muito terrível para a vida das pessoas uma situação dessas. Muito bem, doutora. Eu gostaria que então que a senhora repetisse mais uma vez para essas pessoas que estão assistindo quais são os casos que elas podem procurar este programa, em que momento elas devem procurar ou quais são os casos que serão atendidos inicialmente por esse programa aqui em Erechim. Bom, inicialmente são casos de familiares de crimes de homicídio, ou seja, de assassinato, pessoas que foram vítimas de tentativa de homicídio, de assassinato, e no caso de homicídios no trânsito, né, que a pessoa tenha morrido em acidente de trânsito. Aí para os familiares, a própria pessoa que tenha sofrido, né, alguma coisa e tenha sofrido um acidente de trânsito e tal, pode procurar o Ministério Público. A nossa ideia é ampliar esse projeto e abarcar os outros tipos de crimes também. Nós conversamos, nós temos contato com as vítimas e nós sabemos o quanto é traumático passar por um assalto, passar até um furto, uma lesão corporal, é uma coisa muito traumática. Então, o que nós queremos realmente é dar essa assessoria e é ajudar as pessoas nesses casos, porque elas estão bastante desprotegidas por todo o contexto que elas já estão vivenciando, que já é uma vulnerabilidade, ainda elas encontram uma certa desproteção institucional. Então, o nosso objetivo é esse, é dar esse amparo, esse auxílio para essas pessoas nesse momento tão duro, tão difícil na vida delas. Aproveitando a sua vinda aqui ao programa, eu também gostaria de destacar a importância do trabalho feito pelo Ministério Público no atendimento à comunidade e saber destacar que a comunidade pode procurar, caso tenha alguma denúncia, em várias áreas da comunidade, pode procurar o Ministério Público, né? Como é que faz para fazer uma denúncia, por exemplo, no Ministério Público de algum descaso, de alguma situação? Isso é muito importante. Vamos frisar novamente, o Ministério Público está com as portas abertas para atender a comunidade. Nós ouvimos as pessoas no que for preciso, o que for necessário. Ficamos agradecidos quando vêm denúncias até nós, porque, obviamente, nós queremos aplicar a lei, fazer com que a lei seja cumprida, e muitas vezes não sabemos o que está acontecendo na cidade. Então, é muito importante e nós atuamos muito em razão de denúncias, porque, de fato, não temos como saber tudo o que está acontecendo na cidade. Nós ouvimos o Bom Dia, nós ouvimos a imprensa local, e já instauramos muitos expedientes em cima de notícias que nós assistimos. Mas, além disso, é muito importante que as pessoas vão até nós para falar. Elas podem ir até o Ministério Público, que é o melhor, e aí elas podem fazer uma denúncia até anônima, se elas não tiverem algum receio de colocarem seu nome e tal, por perseguição. Ou elas podem fazer uma denúncia assinada, que claro que fica muito mais forte porque ela é uma testemunha. E elas também podem entrar no site do Ministério Público e fazer por meio da ouvidoria essa denúncia. Ou eventualmente por e-mail, mandar um e-mail para a Promotoria de Justiça fazendo essa denúncia. Mas é sempre mais interessante que a pessoa compareça até o Ministério Público, marque um horário, vá lá, fale conosco, pode ser
inicialmente uma coisa mais informal e posteriormente nós podemos formalizar alguma coisa, até para vermos o contorno dessa situação que está sendo denunciada. Então, é muito importante isso. Bom, doutor, eu quero agradecer a sua vinda aqui aos estúdios da TV Bom Dia e dizer que as portas do Bom Dia em geral sempre estão abertas ao Ministério Público para trazer as principais informações e também trazer mais informações sobre esse grandioso projeto. Eu quero parabenizar a senhora e toda a sua equipe, as equipes que vão participar, por estar trazendo essa ideia pioneira aqui para nossa cidade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Esse foi o Bom Dia Entrevista de hoje. Mais informações você pode ver diretamente nas nossas plataformas digitais, no nosso site jornalbomdia.com.br. Até o próximo Bom Dia Entrevista.